Deus querido, de mim mesmo eu não tenho, mas o Senhor, Pai, é o grande pastor dessa noite, é o grande Rei dos Reis, e é do Senhor que vem toda a palavra e a sabedoria. Nos ensina, Pai, para que nós não possamos ser apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Assim, Senhor, eu te agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. O título, irmão, da pregação de hoje é o inferno. É muito maravilhoso como hoje nós adoramos ao Senhor, né? O verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade. Ele glorifica o Senhor, como a irmã falou, nos momentos difíceis, nos momentos ruins, nos momentos de alegria. Como a nossa irmãzinha Yara orou ali, louvou esse hino que parece muito com uma oração, Papai do Céu, aonde tipifica ali uma oração entre uma criança. A palavra de Deus diz que para entrarmos nos céus temos que ser como criança. Não como uma criança pirracenta e mal educada, mas como uma criança que tem facilidade de perdoar. O pai bate, quando chama, a criança esquece e vem. Essa é a simplicidade que o Senhor Jesus tem nos chamado. Em nome de Jesus, Pai, tira tudo, Senhor, que não provém de Ti, Senhor, nessa noite. E que cada um, Senhor, venha prestar atenção na Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, sobre esse título, o inferno, tem sido, eu tenho estudado sobre as referências que falam sobre o inferno. Irmãos, tem me arrepiado. É algo triste e, infelizmente, é algo muito real. Muitos acham que isso não existe. É um contozinho de uma carochinha, uma história. Mas, irmãos, a notícia que nós damos pela palavra é que o inferno existe. Nós sabemos que o céu é um lugar preparado para cada um de nós. Deus, Ele fez o céu para cada um de nós. O inferno para Satanás e seus anjos. Mas como sempre tem falado aqui, o homem tem andado a passo largo para o inferno. Como? Com as suas atitudes. Em Marcos 9, nós vemos um lugar chamado Vale de Inom. E o próprio Jesus Cristo, ele cita esse nome, Vale de Inom, para as pessoas tentarem imaginar um pouquinho, bem de longe, irmãos, o que seria o inferno. E esse Vale de Inom era como se fosse o lixão de Jerusalém. Lá, irmãos, era jogado lixo, cadáveres, sendo comido de bicho. E ali havia uma combustão que não se apagava, gases ali, o cheiro podre. E nós sabemos, irmãos, que no último dia, a terra terá que prestar conta de cada fio de cabelo. Às vezes eu estou penteando cabelo, aí eu jogo e eu vejo aquele monte de cabelo indo embora, jogo no lixo. E eu fico assim, meu Deus, eu jogando fora hoje. Mas no dia do Senhor, a terra vai dar conta, irmãos. Isso não é um exemplo, não é algo que o Senhor está citando como apenas uma parábola, um exemplo. Não, irmãos, isso é algo que vai acontecer. O Senhor vai fazer cada um de nós. A terra vai ter que prestar conta de cada fio, a ponta da unha, tudo do seu corpo. A terra terá que dar conta. Nós podíamos ler na Bíblia assim, ó, fulano morreu, cada um tem uma característica, uma forma, um jeito, cada um. Nós poderíamos ler na Bíblia, bom, a pessoa morreu, e aí Jesus, né, lá no céu a gente vai ser apenas a alma lá. Não, irmãos. Haverá, irmãos, algo profundo que nós não podemos nem entrar muito nesse assunto, porque existem mistérios, coisas grandes e ocultas que a Bíblia não revela, e um dia há de revelar para cada um de nós quando nós estivermos no seio do Senhor.
Mas a terra vai prestar conta, irmãos, de cada um naquele grande dia. Uns serão, a terra irá trazer cada um. Uns irão ressuscitar para a alegria, o Senhor transformará o nosso corpo e estaremos com o Senhor. Outros serão ressuscitados para a vergonha eterna. E para onde que essas pessoas vão? Aquelas pessoas que não levaram o evangelho a sério. Para onde essas pessoas vão? E voltando a Marcos 9, esse lugar chamado Enom, que era um lugar no Vale de Jerusalém, onde as pessoas, ali eram lixo, cadáver, tudo ali. Nós vemos que Jesus, ele dá esse exemplo, e o que mais chama a atenção é que 42% das parábolas que Jesus cita no livro da Bíblia são referentes ao inferno. Nós podemos ver a preocupação de Deus em querer alertar as pessoas. Já viu um pai que ama o seu filho? O filho está indo para trabalhar, ou está indo para a escola, ou qualquer lugar, e o pai está em cima. Cuidado, hein? Vai atravessar a rua e sempre está alertando, sabe? Aquela coisa que o filho ainda fala assim, nossa, mas meu pai é chato, fala todo dia a mesma coisa. E Jesus, irmãos, 42% das parábolas foram voltadas para algo chamado inferno. O Senhor está alertando a igreja para que nós possamos tomar cuidado com a nossa alma todo o tempo. E não significa que eu estou aqui, ou quem está cantando, ou quem está no banco, que já está salvo. Nós ainda não estamos salvos. Nós não podemos fazer, irmãos, como alguns irmãos que acham que só a minha igreja que vai subir. Porque eu vou na igreja, eu vou subir. Não se prendam à lei. As pessoas estão se prendendo a costumes. Como foi falado, o verdadeiro adorador adora em espírito e verdade. E o diabo, irmãos, ele não tira férias. Enquanto nós estamos aqui na presença do Senhor, ele está arrumando um meio de ser andar, ou no seu casamento, ou no meio dos seus filhos, ou com o seu vizinho para te afrontar, ou dentro do seu serviço. Ele está todo o tempo, irmãos, maquinando, e ele é um excelente estrategista, tá, irmãos? Nós temos como igreja do Senhor estar alerta a todo tempo, morrendo para nós mesmos. Como foi falado, a pastora sempre tem falado, o nosso eu precisa morrer todo dia, toda hora. Porque é o nosso eu que nos leva para o inferno a passo largo. E muitos, irmãos, que nós vemos, quem não estiver no livro da vida, como foi lido em Salmo 17, quem não estiver com o nome no livro da vida, esse será lançado no inferno. Amados, quem quiser abrir para acompanhar o livro do Senhor, em 1 Coríntios 6, verso 9. Tem um versículo que me chamou a atenção e eu falei, Senhor. Coríntios, capítulo 6, do verso 9 e o 10 apenas. O inferno, irmãos, é um lugar de densas trevas. É um lugar aonde queima o tempo todo. É um lugar, irmãos, aonde há ausência de paz. É um lugar onde há tormenta o tempo todo. É um lugar de sofrimento, irmãos. Mas você sabe qual é o pior do inferno? É que a nossa memória
ela será mantida. Depois nós vamos voltar sobre a memória. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9, que diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Os injustos, irmãos, são os ímpios, as pessoas que não confessaram o Senhor antes de morrer. O verso 10: não erreis, nem os devassos são os que praticam orgias e imoralidades sexuais, mentes sujas, nem os idólatras. Idolatria, irmãos, não é só aquele que adora um Deus pagão, não, tá? Tem pessoas que idolatram o marido, idolatram o filho, idolatram o carro, idolatram a moto, idolatram o animal, Idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Hoje eu não vou para a igreja, não. Está passando uma novela, hoje eu não falto. Não tenho como, hoje eu não vou para a igreja. Vai ter uma novela, não vou faltar. Isso é uma forma de idolatria. Eu estou colocando aquilo no lugar de Deus. E é onde Deus fala que Ele não divide a sua glória com ninguém. Adorar a Deus acima de tudo e de todos. Nem os adúlteros. Os adúlteros, irmãos. Maridos e esposas que traem o seu marido. Ou que a esposa trai o seu marido, ou que o seu marido trai sua esposa. Ah, mas eu nunca traí. Mas será que você já pensou em alguma coisa? Será que seu pensamento já pecou? Ou você acha que o pecado está somente no ato? Hein? O pecado está só no ato, irmãos? Está no pensamento também. Os irmãos não precisam abrir, não. Eu vou estar lendo em Mateus 5, 27. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Verso 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Se eu pensar algo com algum homem, ou um homem pensar algo com alguma mulher, ele já cometeu, ele nem precisou consumar corpo a corpo. Bom, se você não é nenhum devasso, nenhum adúltero, glória a Deus. Os afeminados, não precisa nem falar, os irmãos sabem. Nem os sodomitas, nem os ladrões, os desonestos, nem os avarentos, aqueles que amam o dinheiro, são gananciosos, colocam o dinheiro acima de tudo, de todos, até de Deus. Né? Nem os bêbados, como a palavra de Deus fala, embriagais somente do Espírito de Deus e não do álcool. Nem os maldizentes. Maldizente, irmãos, é o mesmo que ficar falando mal um do outro, defamando. Você viu aquele dali que deu a paz do Senhor para mim? Você não sabe nada daquele dali. Aí começa a palavra de Deus a nos alertando. Primeiro eu e os irmãos também. Eu não estou aqui para falar só para a igreja. Todos os dias que nós, como igreja, possamos nos alertar nesse versículo aqui. Essa lista que o Senhor nos colocou. Você quer ser lançado para o inferno? Não, Senhor. Não, peraí. Nem os bêbados, nem os maldizentes. Eu não posso falar mal
do meu irmão. Eu tenho motivo, eu posso fazer, como o pastor falou aqui no domingo, eu dobro meu joelho e falo com quem? Com Deus, com o nosso Jesus. Ele vai ouvir, irmãos, e pode ter certeza, ele não vai contar para ninguém. É assim. Nem os roubadores. Irmãos, a Bíblia diz que quem não dizima ao Senhor, está roubando ao Senhor. Que nós possamos nos atentar a todo momento. Chegou um dinheirinho na sua mão, tira o dízimo que não pertence a você e devolve para o Senhor. Os outros 90% ele confia piamente na sua mão, de uma boa administração. Mas os roubadores, nem os roubadores entrarão no reino dos céus. Tem um versículo, os irmãos não precisam abrir não, que me chamou muita atenção e eu gostaria de ler para os irmãos também, que fica em Apocalipse 21. Que é amiguinho desse que nós lemos aqui. Agora o versículo. Apocalipse 21, verso 8. Outra listinha aqui, irmãos. Mas, quanto aos tímidos, esses tímidos aqui, amados, que a Bíblia está falando, esse aqui, não é aquele tímido de, fulano tem oportunidade, e vergonha. Não é esse tímido, não. Esse tímido aqui, irmãos, são os covardes e são os simpatizantes da fé. Você sabe o que é isso? São pessoas que não querem um compromisso com Deus. Esse, a palavra chama de tímido e está na lista. Os incrédulos, dispensa qualquer comentário, aquele que quer ver, precisa ver para crer. Os abomináveis, aos homicidas. Tem alguém aqui, irmão, que já matou alguém? A palavra diz em João, 1 João 3,15, aquele que aborrece o seu irmão, homicida é. Cada um de nós, irmãos, que possamos, nas nossas orações diárias, como o presbítero sempre tem falado, o devocional, não esquece, os devocionais. Possa fazer parte do devocional de nossas vidas. Essa listinha aqui. Senhor, isso aqui, eu tenho esse probleminha aqui, Pai. Espera aí que eu vou riscar aqui com lápis. Senhor, em nome de Jesus, vai tratando comigo. Eu não tenho mais esse, agora eu tenho esse. E vai, irmãos, cada dia, vai tentando. A palavra de Deus tem ensinado que aquele que é santo santifica-se mais, mas aquele que é sujo vai só se apodrecendo, cada vez mais. É igual alguém viciado, não é só em droga não, em pornografia também, que também é uma droga. A pessoa é viciada em pornografia, quanto mais, é como se fosse uma cocaína, como se fosse uma maconha, irmãos. A pessoa não consegue se frear. Então, como nós falamos aqui, os homicidas são aqueles que aborrecem. Eu preciso engolir. Depositar nos pés do Senhor. Senhor, eu estou orando a Ti, Pai. Eu confio no Senhor. Eu não posso me abrir a boca para entristecer o coração do meu irmão. A Bíblia fala que quem aborrece, homicida é. Não é só aquela pessoa que pega uma faca, uma arma e mata.
aquele que nutre o ódio dentro de si contra um irmão também. Os fornicadores, e aos fornicadores, é aqueles que fazem a prática do sexo antes do casamento. Aos feiticeiros, como foi falado, feiticeiros, muitos acham, irmãos, que feiticeiros são apenas aquelas pessoas que vêm, faz uma obra de magia negra para alguém, ou faz alguma coisa na encruzilhada. A Bíblia relata, irmãos, que o ato da desobediência é o mesmo que o ato de feitiçaria. E aos idólatras, e a todos os mentirosos, em pessoas que mentem tanto que conseguem acreditar na própria mentira que está falando. E o diabo, irmão, ele é o pai da mentira. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. O que é a segunda morte? Hoje nós estamos vivendo nessa vida. Mas uma pessoa que vai para o inferno tem a sua segunda morte. Ele é a primeira em vida e a segunda para o sofrimento eterno. E os irmãos não precisam abrir, amados, que no livro, não precisam abrir, eu já até preguei sobre esse livro, o livro de Lucas, capítulo 16, do verso 19 ao 28, fala sobre uma passagem de Lázaro e o rico. E ali relata, irmãos, que a memória daquele homem que foi lançado ao inferno, ela se manteve intacta. Sabe o que isso significa, o Senhor está falando para nós hoje, irmãos? Só para encerrar. Sabe o que isso significa? É que muitos que estão batendo de porta em porta para evangelizar, muitos que estão vendo na televisão, ouvindo no rádio o evangelho, não está tomando uma posição. E se a morte chegar, irmãos, nós não sabemos quando cada um irá de morrer. Um pode morrer até na velhice, o outro pode levar um tiro, o outro pode levar qualquer coisa, mas enquanto nós não sabemos, irmãos, nós temos que estar atentos à palavra do Senhor. O inferno existe, ele não é brincadeira. E muitos que não estão levando o evangelho a sério, estão indo a passo largo para o inferno. Salve a sua alma nesse momento, mude de comportamento. Eu não falo aqui para os remanescentes da casa do Senhor. Aquele que é remanescente se santifica cada vez mais. Mas aqueles que estão brincando, leve a sério, porque o inferno não é brincadeira, é um lugar de tormenta, é um lugar de tristeza. E se você se ama, você busca por você, para depois você buscar por aqueles que estão dentro da sua casa, que ainda não são libertos. Se coloque de pé. Lembrando, amados, que a memória de quem for para o inferno, ela vai estar intacta para você lembrar de todas as pregações, de todos os louvores, de tudo que foi acontecendo. Tudo que aconteceu, você vai se lembrar. O Senhor, ele não vai arrebatar a memória de ninguém, tá, irmãos? Tudo você vai lembrar. E vai dizer, por que eu não levei a sério? E uma palavra vai ser dita, tarde demais. Amado Deus e eterno Pai, te glorificamos, Pai, por essa rica palavra. O Senhor, meu Pai, tem despertado a tua igreja, Pai. Deus querido, em nome de Jesus, Pai, tira, Senhor, a meninice do meio de nós. Tira, Pai, tudo que não provém do Senhor. Deus querido, desperta-nos, Pai, cada um, Senhor, entendendo, Pai, que nós precisamos, meu Pai, caminhar para o céu. Senhor, como bons soldados na Tua presença, Senhor. Deus querido, nós te glorificamos por essa palavra, Pai. E nós cremos e confiamos, Pai, que cada um que está aqui, Senhor, o Senhor tem, Senhor, exortado, Pai, tem ensinado, Pai, para que cada um de nós possamos ser salvos naquele grande dia. Senhor, escreve, Pai, o nosso nome, Senhor, com o livro
no teu livro, Pai, com a caneta de ouro, para que nunca venha se apagar, Senhor, as nossas atitudes, nunca venha apagar, Senhor, o nosso nome do teu livro. Deus querido, e desde já, Pai, eu tomo posse, Senhor, dessa igreja, Pai, junto ali, Senhor, no céu, Pai. Cada um de nós, Pai, a nossa família, os nossos familiares, nós não pedimos bênção, Pai, mas nós pedimos, Pai, a libertação, a salvação da alma, Deus querido. Te glorificamos, Pai, por essa noite tão abençoada, Pai, do qual o Senhor nos chama a atenção, Senhor, por essa triste realidade. Te glorificamos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus.